venda de veículos novos no Brasil cresceu quase 15% em 2018, mas muitas pessoas optam pelos usados. Neste caso, a burocracia geralmente fica por conta do comprador. Tem gente que até recorre a um despachante, mas de qualquer forma, é bom saber quais são as exigências legais, até para não ser pego de surpresa e ter problemas no futuro. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos ver onde esse tema se encaixa no artigo 5º. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. A nossa lei maior também garante que é livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Para falar sobre a transferência de veículos, eu converso com Isabela Risotti, coordenadora de fiscalização do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, e com Anderson Gomes, advogado civil e especialista em legislação de trânsito. Obrigada por aceitar o nosso convite. Doutora Isabela, a Constituição diz que tem que ter lei para a gente ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, eu gostaria de saber qual é a lei que rege compra, venda e transferência de veículos. É o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei Federal 9.503 de 97. O artigo 123 dessa lei, ele prevê que o comprador do veículo, ele tem um prazo de 30 dias para fazer a transferência do veículo que ele adquiriu. E já o artigo 134 prevê que o antigo proprietário, ele tem que fazer a comunicação no prazo também de 30 dias da venda do veículo. E tudo que se refere a veículos, então? Está aí nessa legislação. Isso, e o CONTRAN, por meio das suas resoluções, ele regulamenta os dispositivos do CTB. Tem uma resolução que é 712 de 2017, que ele trata exatamente dessa comunicação eletrônica de venda de veículo. Ele regulamenta esses procedimentos. Doutor Anderson, qual é a situação hoje da frota brasileira? A grande parte é regularizada? Quais são os problemas mais comuns que acontecem aí? Acontece muito o efeito cascata, né? Uma pessoa vende para outra, que vende para outra e que vende para outra. E aí quando a pessoa, o primeiro proprietário vai se dar conta, está com o seu prontuário cheio de multa, não consegue renovar a carteira, pode ter o seu nome escrito na dívida ativa. Então, uma série de fatores que tem que tomar cuidado antes de vender um veículo para terceiros. Pois era isso que eu ia perguntar para o senhor, quais são os problemas legais. Então, é muito problema, né? Muito. Tem que ficar bem atento. É ruim tanto para o comprador quanto para o vendedor. Por exemplo, teve um caso concreto que um cliente comprou o veículo e demorou de transferir para o seu nome. A pessoa que vendeu para ele chegou à empresa, sofreu uma ação trabalhista e, posteriormente, o carro veio a ter uma restrição judicial. Então, ele teve que procurar um advogado, ajuizar uma ação judicial, entrar com embargo de terceiro para mostrar para o juiz que é um comprador de boa-fé, para tirar aquela restrição e só depois conseguir transferir o veículo para o seu nome. E a cada dia, mais e mais veículos estão nas ruas. Mas como anda esse mercado no Brasil? O que vende mais, novos ou usados? Vamos conferir aqui. O Brasil ganhou mais de 2,5 milhões de automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões em 2018. A venda de veículos novos cresceu cerca de 15%. Já de usados e seminovos se manteve praticamente estável, com um pequeno aumento de 0,4%. Mesmo assim, este é um mercado onde os números são bem mais altos. No ano passado, foram comercializadas cerca de 14 milhões e 200 mil unidades. A cada dia, 57 mil veículos usados mudaram de dono. E a preferência tem sido pelos mais velhos, enquanto o segmento de seminovos, aqueles com até 3 anos de uso, teve uma queda de 52%, os usados considerados jovens, entre 4 e 8 anos, tiveram um crescimento de 27%. Os usados maduros, entre 9 e 12 anos, tiveram maior aumento de vendas, 46,5%. Doutor Anderson, quando a gente compra um carro novo, está tudo certinho ali, geralmente ele tem a garantia da empresa que está vendendo. Mas quando é um carro usado, como que o novo proprietário, o futuro proprietário deve proceder? Para evitar cair num golpe, ter algum problema, ele tem como consultar o carro para ver se ele não é alienado, se não é roubado? É muito comum as pessoas fazerem essa busca perante o Detran. Então, perante o Detran, você vai ver se há alguma restrição judicial, alguma restrição administrativa, se há débitos no veículo, dá para você ver se o carro ainda está alienado, não foi quitado perante o banco. Mas é importante fazer também nos órgãos de transporte das cidades, coisa que ninguém faz.
Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem um DF-Trans. Você pode procurar o DF-Trans, dar a placa do veículo e pedir o histórico, para saber se aquele veículo já foi usado, por exemplo, para utilização de transporte pirata. É uma dica que fica que quase ninguém Essa eu se não sabia, atenta. por exemplo. Exatamente. E ele falou da questão de multas, doutora Isabela. A multa fica vinculada ao veículo? Sim, a multa fica vinculada ao veículo e não ao proprietário. Então, por exemplo, se a pessoa não se atenta para isso que o doutor Anderson falou e compra um carro que está com multa ali, ela vai ter que pagar antes de transferir, é isso? Sim, sim. Se ela quiser fazer transferência, ela vai precisar quitar todos os débitos existentes sobre o veículo. Agora, hoje em dia, um leque de pessoas tem possibilidade de comprar um veículo com isenção de alguns impostos. Se essa pessoa compra o veículo com essa isenção e precisa revender, quer mudar o carro, por exemplo, quanto tempo ela tem que esperar? Qual é o procedimento? Esse benefício ele se aplica para os veículos até 70 mil, né? Então, abrange as pessoas com deficiência física e algumas doenças específicas. E aí tem que aguardar a carência de 2 anos para poder revender o bem. E se ela vender antes desse prazo? Aí ela tem que quitar os impostos? Exatamente. Ela vai perder o benefício que ela havia adquirido anteriormente. Agora, doutora Isabela, falando de transferência de forma geral, a gente já falou aqui de algumas peculiaridades. Se a pessoa comprou o carro e quer transferir, o que ela tem que fazer? Qual é o passo a passo? Olha, primeira coisa, o comprador e o adquirente, eles vão ao cartório, eles vão assinar a autorização de venda que fica que é o verso do CRV, que chama ATPV. Os dois assinam essa ATPV, vão no cartório reconhecer a firma das assinaturas. O vendedor, ele vai fazer a comunicação de venda. Se o próprio cartório já tiver esse sistema, ele pode fazer no próprio cartório a comunicação eletrônica de venda do veículo. Ou se não tiver essa funcionalidade no cartório, o vendedor, que é o antigo proprietário, ele vai se dirigir ao órgão de trânsito e vai comunicar que ele fez a venda do veículo. Para que isso? Para ele se resguardar de qualquer responsabilidade sobre o veículo, como multa, até responsabilidade civil no caso de acidente, atropelamento. Então, fazendo essa comunicação de venda, que está prevista no artigo 134 do CTB, ele se fica resguardado de qualquer responsabilidade. O adquirente tem o prazo de 30 dias para informar, para fazer a transferência do veículo. Então, ele vai se dirigir ao órgão de trânsito e vai fazer a transferência no prazo de 30 dias. Se ele não fizer essa transferência no prazo de 30 dias, aí ele vai ser multado, né, pelo artigo 233 do CTB. E a nossa equipe foi às ruas para saber quais são as dúvidas das pessoas sobre o tema. Vamos conferir a primeira pergunta. Pode mostrar aqui. Se uma pessoa compra o carro e não transfere, além de pagar as multas que chegam para o antigo dono, ela pode responder judicialmente? Doutor Anderson, pode responder judicialmente? Sim, pode sim. Inclusive porque as pontuações das multas de trânsito ficam vinculadas ao veículo. Logo, vai para o proprietário. Caso o Detran não tenha ciência da compra e venda que foi entabulada entre as partes, a pontuação toda vai para o proprietário anterior, podendo ele ter a carteira suspensa ou até cassada, dependendo do caso. Cabendo a ele depois entrar com ação judicial contra o comprador que não transferiu o veículo, e este ainda pode pagar danos morais, que é a jurisprudência mais pacífica que tem aqui no Tribunal de Justiça do DF. Agora, muitas vezes também a gente compra o carro numa agência de vendas, por exemplo, e deixa o antigo carro lá como parte do pagamento para eles tentarem vender. Aí qual é o cuidado, doutor Anderson, para a pessoa se precaver ali e não ter problemas? O que ela deve fazer? Olha, no caso de procuração, eu recomendo dar uma procuração com prazo, né? Você não dá uma procuração sem um prazo determinado. E também não colocar na procuração caráter irrevogável e retratável, porque caso haja uma quebra de acordo, você pode ir lá e revogar a procuração no cartório. E as pessoas respondem, os donos de agências, por exemplo, se a gente compra um carro lá e depois não consegue fazer a transferência, tem algum problema, a empresa responde por isso? Responde. A partir do momento que ela te vende um veículo, ela é responsável pela essa transferência do veículo, né? A parte burocrática geralmente fica com a agência porque ela tem essa atividade fim, né, da venda de veículos, diferentemente quando é
feito essa compra e venda entre pessoas físicas. Queria até complementar que o Denatran, ele criou um sistema chamado Renave, que é a venda que chama registro de veículos em estoque. Então, ele serve justamente para solucionar essa questão do veículo que é deixado nas revendedoras pelo particular, né? Então, quando você deixar o veículo na revendedora, vai acontecer que o veículo ele vai ser inserido no Renave. Então, já vai ter comunicação de que o veículo foi transferido para a concessionária ou a revenda de veículos no próprio sistema. Vai ficar registrado que o veículo está no estoque daquela revendedora. Isso serve para auxiliar o próprio proprietário do veículo, né? Que muitas vezes ele era prejudicado com multas, responsabilizado pelo que acontecia com o veículo nesse período, que o veículo estava na revendedora. E quem é que inclui o nome lá? É a própria revendedora? A própria revendedora. Quando o veículo entrar na revendedora, ele já vai incluir no sistema Renave. E como é que eu, enquanto proprietária de um veículo, tenho a garantia de que isso está sendo feito? Tem como saber? Ainda não está sendo feito, porque o sistema ainda não está funcionando. Mas, no máximo, esse ano, o sistema Renave já vai estar funcionando. E aí fica bom para todo mundo, né? Excelente. Existe uma outra opção também, que ao invés do cidadão deixar o seu carro consignado fisicamente na agência, você pode... Há algumas agências que trabalham apenas com o anúncio online. E você leva o veículo somente na hora de realizar a venda ou a compra, quando você for o comprador. Então, você fica com o carro, se precaver, e corre menos risco, né, de a agência fechar, e pegar o dinheiro, não repassar, esse tipo de coisa, que acontece bastante. É bom ter garantia aí, né? Uhum. E nós temos mais uma pergunta gravada nas ruas. Vamos conferir aqui. Se o carro é transferido para o novo dono e depois se descobre que ele tem algum problema judicial, qual a responsabilidade do Detran? Doutora Isabela, como é que fica nesses casos? O Detran não teria que checar tudo antes de fazer a transferência, autorizar essa transferência? Pois é, deveria fazer isso, né? As restrições, elas impedem a transferência do veículo. Mas o que acontece várias vezes é que, às vezes, tem uma restrição que é incluída por um órgão estadual de trânsito e ela não replica para a base nacional. Então, outros órgãos não conseguem enxergar essa transferência. Isso pode acontecer. Pois é, doutor Anderson, e como é que fica a situação de uma pessoa que tenta transferir o carro e não consegue porque ele está com alguma pendência que não existia antes? Acontece muito, né? Se for restrição administrativa, você vai ter que se deslocar até aquele órgão de trânsito que inseriu. Se for uma restrição judicial, você vai ter que verificar o número do processo e de qual circunscrição ou comarca o processo está tramitando. Vai ter que constituir um advogado e entrar com a ação de embargo de terceiro para demonstrar que você foi um adquirente de boa-fé. E aí só o juiz que colocou essa restrição judicial que pode retirá-la. Nem o órgão de trânsito, nem o Denatran, nem o COTRAN pode. É exclusivamente daquele juiz que a colocou. Aí, após o juiz analisar os fatos apresentados, ele pode retirar a restrição mediante decisão liminar e aí faria a transferência. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre transferência de veículos. Aqui no estúdio eu converso com Anderson Gomes, advogado civil e especialista em legislação de trânsito, e também com Isabela Risotti, que é coordenadora de fiscalização do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. E nós temos mais uma pergunta gravada nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir aqui. Como é feita a transferência de um veículo comprado fora do Brasil? Doutora Isabela, como é que fica nesses casos? Primeiro, eu tenho que esclarecer que é proibido você importar um veículo usado. Então, você só pode importar veículos novos. As exceções a essa lei são o caso de o corpo diplomático
e no caso de veículo de coleção, que são os veículos com mais de 30 anos. Aí, nesse caso, é possível você importar um veículo usado. Agora, se você já é proprietário de um veículo e você vem para o Brasil com esse veículo, você tem que seguir as normas aduaneiras, ou se for necessário, você pegar alguma autorização de trânsito ou alguma autorização da NTT para circular com esse veículo aqui no Brasil. Pois é, bastante burocrático isso, né? A pessoa tem que se dirigir à Receita Federal, ter uma autorização para ter a licença de importar. Depois ela tem que se dirigir novamente ao IBAMA, por causa do índice de poluentes, né, para ver se está adaptado às normas que são exigidas no Brasil. E depois ainda o Denatran. Então são 3 tipos de licenças diferentes, bastante burocrático para uma pessoa conseguir importar um veículo fora. Isso no caso da pessoa fazer por ela mesma, porque, por exemplo, se ela compra numa empresa aqui um veículo que é importado, aí a própria concessionária, vamos dizer assim, já resolve. Exatamente. Agora, a doutora Isabela falou uma coisa interessante, o caso de carros de colecionadores. Se a pessoa tem um carro de colecionador, como é que ela faz para transferir? É uma transferência normal, mesmo que ele seja importado ou não? Como é que funciona nesses casos? O primeiro passo, ela vai ter que provar que faz parte desse clube de colecionador, um grupo, né? Aí, só após, mediante documentação probatória, que vai ser analisado pelos órgãos para autorizar a compra de importação de veículos usados por caso de coleção. E nós vamos à última pergunta das ruas. Pode mostrar aqui. Quando a pessoa transfere o carro de estado, ela tem que trocar a placa? Doutora Isabela, como é que funciona? É preciso ou não trocar a placa ou depende? Então, depende, né? Tem estados que já implementaram a nova placa, que é a placa Mercosul. São 7 estados que já implementaram a placa Mercosul. Nesses estados, a resolução que regulamenta a placa Mercosul, se a pessoa, nos casos de transferência de propriedade e município, ela precisa fazer a troca da placa. Nos estados onde não foi implementada a placa Mercosul ainda, quando o proprietário do veículo for fazer a transferência de município, não há necessidade de trocar a placa. Basta trocar aquela tarjeta que tem o nome do município na placa. Isso também, se for de um estado para o outro, basta aquela tarjeta, se não houver essa questão da placa do Mercosul? Sim, sim. Doutor Anderson, e no caso, por exemplo, do carro mudar de função? Vamos supor que a pessoa comprou um carro ali que era um táxi ou era um carro oficial. Como é que funciona? Porque a placa é de cor diferente, né? Como é que fica nesses casos? Vai ter que procurar o órgão de trânsito responsável, geralmente é o Detran, e pedir a troca de categoria do veículo. Mas aí o carro pode ser vendido normalmente e transferido normalmente? Exato. Mediante autorização do órgão, sim. E você, acha muito burocrática a transferência de um veículo? Nós vamos conferir as opiniões que ouvimos nas ruas. Pode mostrar aqui. Eles impedem muita coisa, sabe? Pede uma coisa, pede outra, assinatura de um, assinatura de outro. Aí complica muito. Você tem muitos trâmites, assim, muitas formalidades legais para concretizar essa passagem da posse, né, a propriedade, no caso, do bem imóvel. O problema não é nem tanto, por exemplo, a documentação. O problema é quando você chega no Detran, né? Vou falar sinceramente, o atendimento do Detran é muito lento, muito burocrático, entendeu? É uma coisa atrás da outra. Poderia ser uma coisa mais fácil, mais útil para a gente. Para comprar é uma maneira só, mas na hora para transferir tem uma coisa, tem outra, e sempre vai dificultando a gente. Eu acho um pouco burocrático, sim, a questão de ir no cartório, fazer aquele reconhecimento todo e ainda pagar. Eu acho um pouco burocrático, sim. Bom, a gente viu aí que as pessoas reclamam bastante da burocracia. Tem como melhorar, doutor Anderson, ou ela é necessária até para garantir tanto a segurança de quem compra quanto a segurança de quem vende? Pois é, o que acontece? A transferência de bem imóvel, ela se dá pela entrega da coisa, né, que se chama tradição. Então, a partir do momento da entrega do veículo, você já passa a ser o proprietário. Só que, perante os órgãos legais, o Detran, Secretaria de Fazenda, eles não sabem dessa transação que foi efetuada entre as partes. Então, é aí que entra a parte burocrática da situação. Porque com essa compra do veículo, vai envolver impostos, infrações, penalidades, né? Se a pessoa estiver respondendo alguma coisa perante o Detran, vai ter que mudar o endereço. E todas as responsabilidades civil, criminal,
advindas da compra do veículo. Então, é necessária essa parte burocrática, mas pode melhorar alguma coisa. E de que forma que pode melhorar? Olha, a gente vem caminhando um sistema eletrônico, né? Até os recursos administrativos do DETRAN, DR, começaram a ser digitalizados. Há um sistema novo que eles estão aderindo, que chama-se SEI. Então, acredito que a tendência é que tudo, entre alguns anos, passe a ser eletrônico e com menos burocracia. E tem sido feitas ações, doutora Isabela, para poder garantir aí essa agilidade? Porque muitas vezes as pessoas reclamam, né, que demoram até conseguir fazer uma vistoria, uma transferência de um veículo. O que tem sido feito para poder melhorar esse sistema? Ano passado foi publicada a Lei de Desburocratização, que é a Lei 13.726, e o Denatran está fazendo uma revisão de todas as suas normas para poder adequar a lei de desburocratização. Por exemplo, quando você vai fazer a transferência do veículo, o proprietário e o adquirente eles têm que ir no cartório, reconhecer a firma, e esse reconhecimento de firma perante ou um servidor no DETRAN, ou funcionário do cartório, é isso que está sendo examinado para poder se adaptar à nova lei que foi editada, né? Então, o Denatran está revendo as resoluções para poder aplicar essa lei. E a gente sabe também que alguns estados, por exemplo, aqui no Distrito Federal, você faz um agendamento para poder fazer essa transferência. O que facilita a vida de quem está comprando ali, porque já vai no horário certo, não tem que ficar esperando numa fila, perder muito tempo. Isso é de cada estado, varia, ou é uma determinação nacional? Não, isso varia de cada estado mesmo, porque o CONTRAN, ele só regulamenta a vistoria. Ele editou a Resolução 466, ele regulamenta essa vistoria de transferência de propriedade. Mas vai depender de cada estado a questão da realização da vistoria. Na resolução do CONTRAN, tem a previsão de que essa vistoria pode ser feita pelo órgão de trânsito ou ela pode ser feita por empresas privadas credenciadas pelos órgãos de trânsito. Então, cada órgão vai ter seu procedimento próprio, as empresas também vão ter seu procedimento próprio. O Denatran, ele só regulamenta a vistoria em si. Doutor Anderson, e se a pessoa, por exemplo, ela agendou uma vistoria e ela não vai poder ir pessoalmente, ela pode constituir um procurador, por exemplo, para fazer isso por ela? Qual é o procedimento legal para isso? Pode, acontece muito no caso de despachante, né? Tomar as providências. As pessoas gostam, muita gente acaba terceirizando esse tipo de procedimento porque leva tempo, né, perante o DETRAN. E se, por exemplo, você não procura um despachante, mas você teve um problema, quer que algum parente ou algum amigo vá lá fazer isso para você? Pode também? O que tem que ser feito? Aí, só mediante procuração, realizada em cartório, concedidos poderes específicos para esse ato. Aí fica tudo certinho. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do programa, mas antes eu queria saber de vocês quais são os conselhos finais, as dicas aí para quem comprou um carro, precisa transferir ou está pensando ainda em comprar e não quer ter problemas no futuro. Doutora Isabela. O antigo proprietário, que é o vendedor, não deixar de fazer comunicação de venda ou junto ao cartório ou junto aos órgãos de trânsito. E o novo proprietário fazer a transferência do veículo no órgão de trânsito, no prazo de 30 dias. E esse prazo ele pode ser prorrogado, por exemplo, se acontece uma greve no DETRAN, por exemplo? Olha, não tem previsão legal, mas a gente, no caso de greve, pode ser analisada a situação concreta. Se o proprietário também tiver algum problema, ele pode recorrer e avisar ali, por exemplo, teve um problema de saúde. Aí ele pode ter esse benefício aí de aumentar esse prazo? Por isso que é dado esse tempo de 30 dias, né? É bom a pessoa não esperar esse prazo se esgotar, fazer com antecedência, porque se tiver algum problema de saúde, justamente para ter tempo ainda para conseguir fazer a transferência do veículo no prazo legal, porque realmente não tem previsão de prorrogação desse prazo. E quais são as dicas finais do senhor, doutor Anderson? Então, pela placa Renavan você consegue fazer a busca no DETRAN, se há infração, se há restrição administrativa, se há restrição judicial. Tomar cuidado na hora de passar a procuração, para não colocar os termos irrevogável e retratável, por acaso tenha que rescindir o contrato ou precisar revogar a procuração por causa de desacordos, se possível, né? Procurar também os órgãos de transportes, como eu falei anteriormente, para saber se esse carro já foi usado para transporte pirata.
Você pode solicitar mediante o histórico da placa que eles fornecem e seguir os ditames da lei, né? O Código de Trânsito prevê o passo a passo, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Se o carro, por exemplo, tivesse sido usado para transporte pirata, ele não pode mais ser vendido, transferido, é isso? Pode, mas é para você saber a procedência do veículo, né? Porque um carro que é usado para essa finalidade, é um carro muito rodado, né? Então vai ser um carro que foi usado dia a dia, diariamente, para transporte de passageiros. É um cuidado que eu recomendo, porque todo mundo passa batido, né, nessa situação. Bom, com essas dicas, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Isabela, doutor Anderson, muito obrigada por terem vindo até aqui esclarecer todos esses pontos tão importantes para quem está pensando em comprar ou vender um carro. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.